É tique ou toque? Muito bem, aqui vai uma quebra de protocolo dos últimos episódios para dar uma informação muito importante para você, nosso ouvinte, nossa ouvinte. Principalmente se você, assim como eu, é portador do TOC ou se você é um familiar, conhecido, amigo, amiga de uma pessoa que é portadora. Essa informação que eu vou lhe passar, você pode usá-la e também compartilhá-la com as suas pessoas queridas. Você sabe que no último episódio nós tivemos aqui o Dr. Daniel Costa, que é médico, psiquiatra e pesquisador no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, em São Paulo. E acabou que a gente falou de tantas coisas de forma tão empolgada que uma informação de extrema relevância não foi divulgada para você que nos acompanha. O professor Daniel integra o grupo de pesquisa PROTOC. Aliás, você pode segui-los no Instagram. O perfil oficial desse grupo de pesquisa é PROTOC, né? PROTOC, HC de Hospital das Clínicas, FM USP, de Faculdade de Medicina da USP. Então, @PROTOC, HC, FM USP, tudo junto, e você vai ter acesso ao perfil oficial desse grupo de pesquisa que publica informações extremamente relevantes sobre o TOC para a comunidade acadêmica da saúde e também para a comunidade em geral, de não profissionais da saúde, etc. O professor Daniel, como um membro integrante do grupo de pesquisa PROTOC, nos informou, né, e a gente acabou não, como eu citei anteriormente, não divulgando isso no último episódio, em meio a tantas informações importantes que a gente trabalhou. Então, o professor nos informou que o grupo de pesquisa PROTOC tem vários projetos que oferecem tratamento especializado e gratuito para portadores de TOC. Então, isso pode ser muito importante para você, para seu conhecido, amigo, amiga, familiar, enfim. E como que a gente pode ter acesso a isso? Um dos meios é pelo perfil oficial no Instagram, via mensagem. E o outro é pelo e-mail, que foi o canal que o professor me informou e pediu para que eu repassasse para vocês que nos acompanham. Então, o e-mail é protoc, PROTOC, .ipq, de Instituto de Psiquiatria. Então, vamos lá. protoc.ipq, @hc de Hospital das Clínicas, .fm de Faculdade de Medicina, .usp.br. Então vamos lá, protoc.ipq, hc.fm.usp.br. Esse é o contato para você que deseja participar desses projetos que oferecem tratamento especializado e gratuito para portadores de TOC. Dito isto, bora lá. Vamos começar o nosso 5º e último episódio. Vamos juntos. Olá, amigo, amiga ouvinte da revista Biológica, a sua revista de educação e saúde, aliás, a sua revista de educação em saúde. Esse é o meu, o seu, o nosso podcast É Tique ou Toque, uma série com 5 episódios
que tratarão sobre temas relacionados ao tique, ao toque, às terapias indicadas para o tratamento do tique e do toque, e também vai abordar sobre pesquisas que envolvem as bases genéticas do toque. É tique ou toque? Olá você, nosso ouvinte, nossa ouvinte do podcast É Tique ou Toque. Você já sabe, é uma série curtíssima contendo somente 5 episódios e chegamos ao nosso 5º e último episódio. Minha sensação é de alegria e de tristeza, e lhe explico. De alegria por quê? De alegria porque consegui concluir essa série que levou aí aproximadamente 2 anos para que nós chegássemos aqui, nesse momento do 5º e último episódio. Alegria porque tive contato com profissionais incríveis, pude ter acesso a conteúdos e com conhecimentos que me fizeram ter novas ideias, insights, e eu espero que isso tenha sido uma realidade para você também, que você tenha usufruído de todo esse conhecimento e que você tenha tido novas ideias e pôde, assim como eu, compartilhar esse conteúdo com as suas pessoas queridas e tudo mais. Eu sou extremamente grato a você que nos acompanha, que nos acompanhou, e deixa seu comentário aí nos episódios para que a gente possa saber, né? Para que eu possa saber o que você tem sentido, achado e etc. E por que eu tô triste? Porque eu vou sentir falta de tudo isso. E veja, essas novas ideias que surgiram vão muito ao encontro de novas séries, não necessariamente ou até mesmo relacionadas ao tema, mas talvez relacionadas à minha área da educação e da biomedicina e etc. Hoje, a exemplo dos últimos episódios, a gente vai receber, aliás, a gente só recebeu pessoas especiais, incríveis aqui. E hoje, a exemplo dos 4 últimos episódios, a gente vai receber uma pessoa excepcional diretamente, que fala diretamente dos Estados Unidos da América, doutora Carolina Cappi. Doutora Carolina é bióloga, e aqui eu abro um parênteses para falar para você sobre a boniteza que é a multidisciplinaridade da ciência e da saúde. Passaram por aqui médicos psiquiatras, passaram por aqui psicólogas. Eu, enquanto paciente que sou, né, por ser portador do transtorno obsessivo compulsivo, não tenho como separar de mim a pessoa educadora, né, o profissional da educação e da biomedicina que sou. E, portanto, também destaco aqui o meu papel enquanto biomédico e é toda essa multidisciplinaridade que faz a saúde e a ciência avançar da forma como avança no mundo. E a doutora Carolina Cappi, então, retornando, fechando esse parênteses, é bióloga e, olha só, estuda o transtorno obsessivo compulsivo desde 2006. A doutora Carolina possui financiamento de pesquisa do governo norte-americano e, com esse financiamento, a doutora fundou o grupo de pesquisa GenToque, que estuda as bases genéticas do transtorno obsessivo compulsivo. Aliás, esse grupo de pesquisa tem uma página no Instagram, um perfil oficial no Instagram, que é o @gen_toque,
e por ali várias informações científicas verdadeiras sobre o toque são publicadas diariamente, semanalmente, você pode ter acesso a tudo isso. Então, com o financiamento do governo norte-americano, a doutora Carolina desenvolve as suas pesquisas sobre o toque e fundou o GenToque e também o Grupo de Trabalho Brasileiro do Transtorno do Espectro Obsessivo Compulsivo. Doutora Carolina, eu certamente não falei tudo, certamente faltaram informações e você pode complementar o que achar necessário, relevante, juntamente com as suas boas-vindas. Eu estou extremamente feliz e honrado de dividir esse episódio com você, de entrevistá-la, de mediar essa conversa entre você, eu e as pessoas, entre você, a minha pessoa e os nossos ouvintes, as nossas ouvintes que estão aqui nos acompanhando. Seja bem-vinda ao nosso 5º e último episódio e eu gostaria de ouvir as suas boas-vindas. Olá, Eric. Olá, público em geral que está nos ouvindo. Eu queria inicialmente agradecer ao Eric por ter me convidado, por participar desse podcast e fazer esse último episódio do podcast. É uma honra. Muito obrigada, Eric, pelo convite. Eu fico muito feliz que o Eric trabalhou e entrou em contato com os profissionais para fazer esse podcast e que a gente esteja falando para o público um pouco sobre as diferentes facetas, do transtorno obsessivo compulsivo. E eu acho que é muito importante divulgar a pesquisa, A gente sabe que é difícil a gente ter acesso, na pesquisa científica, o público geral ter acesso. Então, parabéns, Eric, pela iniciativa. Eu espero estar aqui contribuindo para esse conhecimento e que no final, que esse conhecimento possa trazer que onde pessoas que sofrem sintomas reconheçam seus sintomas, procurem ajuda e melhorem a qualidade de vida. Então, como o Eric falou, eu fiz biologia, atualmente eu sou geneticista, trabalho no Hospital Mount Sinai aqui de Nova York e tenho um financiamento do governo americano para estudar famílias de TOC, a genética de famílias de TOC e outros fatores sociais / ambientais que possam estar associados com o risco de desenvolver TOC. E a gente vai falar vou falar um pouquinho hoje sobre esse tema, sobre a genética e o transtorno obsessivo compulsivo. Para falar um pouquinho do risco genético associado com TOC, acho importante a gente diferenciar alguns conceitos. Então, assim, o TOC, segundo a literatura científica, ele é considerado um transtorno familiar. O que significa isso? Que os estudos feitos com famílias de um sujeito diagnosticado com TOC, quando comparado com famílias que não têm TOC, demonstram que o risco de um parente de primeiro grau ter TOC, nessas famílias que já têm um sujeito diagnosticado com TOC, é de 4 a 8 vezes maior do que em famílias que não têm ninguém diagnosticado com TOC, demonstrando o caráter familiar do TOC. Os estudos de gêmeos, monozigóticos e dizigóticos, eles trazem para nós os achados, a gente consegue medir qual que é a herdabilidade do TOC. Isso é, o quanto que a proporção da variância do fenótipo de ter TOC pode ser justificada pela genética. E esses estudos, eles falam que 50%, que o TOC tem 50% de herdabilidade, mostrando sim que a genética é um fator de risco para o TOC.
Nesse sentido, um estudo mais contemporâneo, feito com 16 mil pares de gêmeos na Suécia, eles mostram que a herdabilidade do sintoma obsessivo-compulsivo é de 47%. Eles também mostram que eles estudaram 24 mil indivíduos com toque e eles mostram que o risco de ter toque ele vai aumentando conforme a proximidade genética dessas famílias. Doutora Carolina, então, para nossa primeira pergunta, no último episódio nós tivemos aqui a visita do Dr. Daniel Costa e o Dr. Daniel falou para a gente sobre o transtorno obsessivo compulsivo e mais, falou para a gente sobre os fatores de risco e enumerou vários fatores de risco e dentre eles dentre eles a genética, fatores genéticos como possivelmente, parcialmente determinantes ali do desenvolvimento, determinantes para o provável desenvolvimento do transtorno obsessivo compulsivo. Digo provável porque ainda assim pode existir outros fatores de risco que influenciem ali, como o ambiente, etc. Eu gostaria de explorar isso com a doutora, o quanto a genética se sobrepõe aos demais fatores de risco, o quanto a genética tem um destaque maior com relação aos demais fatores de risco. Mesmo com fatores genéticos presentes, há necessidade de fatores adicionais. Quais desses fatores seriam mais determinantes ou menos determinantes? Eu particularmente gostaria de explorar esse tema com a doutora e tenho certeza que é de interesse dos nossos e das nossas ouvintes. Bom, vamos lá. Fatores de risco para toque. Como que eles se sobrepõem e como eles são determinantes para a doença. Primeiro, acho importante falar que, do ponto de vista científico, né, o desenho de estudo que demonstra se uma doença tem um componente genético associado a ela, são os estudos de gêmeos. E esses estudos de gêmeos, eles foram feitos, existem estudos de gêmeos para toque desde o início da descrição do caso. Mas, recentemente, tem um grupo na Suécia que estudou 16 mil pares de gêmeos e demonstrou que a herdabilidade do toque, isto é, o quanto que a variabilidade do fenótipo, que é ter toque, é justificada por fatores genéticos, é de 50%. Mostrando que a genética tem um papel importante em toque. Porém, o ambiente, ou fatores não genéticos, também estão associados com esse risco de desenvolver toque. Se a genética se sobrepõe ao ambiente, a gente não sabe, mas que ela interage junto com o ambiente, nessa resposta de ter maior risco de sintomatologia, isso a gente já sabe que é o principal modelo associado com toque. É interessante que esse estudo grande da Suécia, ele também demonstra que fatores genéticos aditivos, isso é, não é um gene que está associado com o risco de ter toque, mas vários genes está associado com toque, esse é o modelo genético para toque, mas também, do ponto de vista de ambiente, é o ambiente não compartilhado, isso é, não aprendido na família, entre os irmãos, que está associado com toque. Então, são fatores que não são compartilhados entre os irmãos, que está mais associado com toque. É importante ressaltar que isso é um modelo, tá certo? É um modelo do que pode estar acontecendo na realidade. Ok. E doutora Carolina,
Eu sei que o GenToque se propõe a estudar de maneira, acredito que inédita, a doutora pode comentar sobre isso, as bases genéticas do toque na população brasileira, mas já existem dados semelhantes na população brasileira? Você tem como trazer para a gente algum exemplo, algum exemplo da população norte-americana? E o que você espera encontrar, né? O que o grupo de pesquisa GenToque espera encontrar no Brasil com relação a essas bases, ao entendimento, né, à compreensão das bases genéticas, como que essas alterações genéticas estão distribuídas na população. Aliás, caso eu esteja aqui utilizando alguma terminologia incorreta, eu gostaria que a doutora corrigisse, ok? Bom, sobre a sua pergunta, sobre a sua segunda pergunta, Eric, então, assim, a gente sabe que existe um componente genético associado com toque, que esse componente ele é aditivo, isso é, são vários genes associados com o risco de desenvolver toque. E aí, que tipo de estudo, que é o principal estudo dentro da área de psiquiatria, tentando investigar mecanismos genéticos associados com as doenças? Esses estudos chamam de WOS, que é um estudo de associação do genoma inteiro. Geralmente, o que você faz, você tem um grupo de pacientes e você compara com um grupo de pessoas que não têm o sintoma, e o que a gente tenta olhar são tipos de mutações que a gente considera comum, isso é, que são frequentes dentro da população, que possam aparecer com maior frequência no grupo de paciente quando comparado com o controle. Então, esses estudos, né, eles têm mostrado, né, variações em genes de risco para doenças mentais e para toque. Atualmente, né, tem um estudo que foi submetido, que tem uma amostra, esses estudos eles precisam de uma amostra grande, porque o nosso genoma é grande, e aí a gente tem que, os métodos estatísticos utilizados para investigar essa associação, eles requerem uma amostra grande. Então, a gente tem um estudo que mostra, sim, que a gente tem, né, regiões no genoma de risco associado com toque, isso é, com maior frequência, né, são mutações que aparecem com maior frequência nos pacientes quando comparados com controle. O problema é que esse estudo para toque e para a maior parte dos transtornos mentais, eles são feitos com população americana e europeia, e não se considera outros tipos de população, como a brasileira. Então, a gente não tem nenhum estudo, até o momento, feito na população brasileira. E o GenToque, né, que tem dois projetos americanos, né, envolvidos com o GenToque, que é o Latino, e o meu projeto aqui, de carreira, né, eles tentam investigar, né, fazer esse tipo de estudo numa população que não é a população europeia ou americana. Então, né, na população que é considerada latina, isso é, de pessoas que nasceram no Brasil ou em alguns outros países da América Latina e que têm parentes, pai ou mãe, que nasceram em algum lugar da América Latina. Além desses estudos mais frequentes, que são de mutações consideradas comuns, existem estudos de mutações raras, e aí cabe, né, dos meu estudo de doutorado foi o pioneiro, né, nesse para toque, então estudando famílias, a gente conseguiu investigar que um tipo de mutação chamada de novo, isso é, que não ocorre nem no pai nem na mãe, elas estão associadas com o toque. E aí a gente tem dois genes, né, principais que foram onde a gente encontrou essas mutações, mas de novo, né, esses achados são achados preliminares, a gente precisa aumentar o número de amostra para conseguir investigar melhor esses mecanismos, mas a gente já sabe que eles estão associados com o toque. É importante essa sua pergunta, né, de como as alterações genéticas estão distribuídas na população, né,
para toque e para as doenças mentais no geral, é interessante que o mecanismo mais genômico mais associado, né, ao risco de desenvolver essas doenças, eles são mecanismos comuns, isso é, eles estão frequentes na população, eles não são específicos para toque. Então, na verdade, é a contribuição, é a mistura deles, né, a associação entre eles que causa, né, que dá o risco para toque. Mas, como eu falei, tem esses mecanismos raros, de novo, que aí eles são mais específicos, mas eles não estão associados eles estão associados com alguns tipos, né, de toque. E para esse estudo último, né, desses mecanismos de novo, aí cabe falar a importância de se estudar a família, porque a gente só consegue ver ele se a gente tem também o genoma, o DNA do pai e da mãe. Quais são os benefícios de estudar o genoma da população brasileira e por que que é tão importante, né? Então, apesar desses estudos, né, feitos na população europeia e americana serem estudos que trazem grande progresso, né, para a área, para o desenvolvimento de fármaco e para a compreensão da doença, a gente não sabe se eles podem ser, né, transportados para uma população que a gente não conhece o genoma, né, que é no caso da nossa população, né. Então, alguns estudos recentes têm mostrado que a inclusão de sujeitos não europeus aumenta o número de associação genômica de risco para a doença mental, né, e que contribui para o mapeamento de novas regiões genômicas de risco. Então, a importância de se estudar a população brasileira é tentar entender se existem novas áreas de risco no genoma, né? O genoma miscigenado, ele apresenta uma maior variabilidade e maiores, né, talvez, mutações dentro do genoma. Temos achados interessantes, né? Por exemplo, na população africana, apesar, né, da representação nesses estudos de GWAS que eu falei, da população africana ser 2%, elas são responsáveis por 7% de todas as descobertas de associação. Assim como, né, a América Latina é responsável, você só tem 1,3% das amostras dos GWAS, né, feitos mundialmente, utilizando essa população, e elas já são responsáveis por 4% das associações. Então, tem-se muito a descobrir e precisa aumentar a diversidade também, de um ponto de vista ético, né, de representatividade da população global. Eu acho que o principal benefício dos estudos genômicos para o toque estão em contribuir para melhorar a qualidade de vida dos sujeitos com os sintomas. Porque eu acho que assim que a gente, descobrindo-se mais fatores de risco associados, talvez a gente consiga melhorar o tipo de tratamento ou entender melhor por que alguns sujeitos respondem ao tratamento ou não, ou qual é o melhor tipo de tratamento para esses sujeitos. Então, acho que para finalizar, né, o principal estudo de GWAS hoje no toque, que conseguiu juntar 53 mil sujeitos com toque, né, com descendência da população europeia e americana, mostrou, né, identificou 30 regiões no genoma associado com risco de ter toque. Mais estudos são necessários para replicar esses achados, mas, assim, eu acho que é importante os sujeitos participarem das pesquisas e a gente divulgar as pesquisas para aumentar esse número de amostra. Hoje em dia, com esquizofrenia, a gente tem achados mais robustos, né, que estão contribuindo para o desenvolvimento de modelos animais e tipos de célula para entender o que esses genes associados com risco fazem no corpo e para que isso consiga, né, no futuro, ajudar os pacientes. Então, é importante participar de pesquisas como a do GenToque, porque contribuindo com a pesquisa, a gente está contribuindo, né, para novos sujeitos e para a qualidade de vida dos sujeitos e para as futuras gerações.
Incrível, incrível, incrível. É somente isso que eu tenho para falar. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, doutora Carolina, desde o início, sempre muito solícita, acolhedora e, e, e eu tenho certeza que você está cheio de coisas para fazer e mesmo assim dedicou um tempo para que a gente pudesse conversar e eu sou muito grato por isso. Eu sei de todos os atributos aí de um pesquisador, etc. E eu fico feliz quando profissionais da ciência, como você e outros colegas que passaram aqui, são solícitos e dispostos a conversar com outros profissionais da ciência, da saúde, também na posição em que estou aqui como paciente, conversar, portanto, com pacientes dispostos a produzir conteúdo para outros pacientes, para familiares, para profissionais e etc. Eu estou e sou, repito, extremamente grato. É tique ou toque? É isso, meu caro ouvinte, minha ouvinte. Espero que você tenha gostado dessa série de 5 episódios complementares ao livro Etique ou Toque, série que também se chamou Etique ou Toque e que teve por objetivo trazer aqui para falar para você, para falar para mim, pesquisadores profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, e falando para a gente esclarecer mais e mais as nossas dúvidas, os nossos anseios, e enfim. Espero, portanto, que você tenha gostado. Até uma próxima e acompanhe aqui e em outras plataformas, tocadores de podcast, o meu novo projeto chamado Indocência. É isso. Fica bem, até uma próxima e tchau. É tique ou toque?